Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta aqui para tratar sobre mais um assunto extremamente importante, né, pessoal? Vale ou não vale a pena a tal da educação financeira? E aí? Vamos falar hoje aí sobre isso e tentar colocar aqui algumas coisas para vocês entenderem. O que ocorre? O brasileiro, ele é muito desleixado nessa parte, né, de educação financeira. Você vê que todos os anos crescem aí os números, né, de apostadores, principalmente em Mega Sena de virada, loteria sempre lotada quando tem prêmios aí milionários. E as pessoas querem se enganar e vão atrás dessas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi números agora de 2021, eu vou até colocar aí na tela para vocês, em novembro de 2021, saiu um dado que 71,4% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Então você vê, em 2019, esse número estava próximo dos 64%, 65%. Olha o crescimento disso numa crise, certo? O que mostra isso? Mostra que o brasileiro não se preparou, não se prepara, e eu tenho muitas dúvidas, tá? Para dizer para vocês que vai se preparar a partir de agora, mesmo tendo aí a pandemia como exemplo. Então, se a gente colocar que só 28,6% dos brasileiros não estão endividados, então se você está nesse grupo aí dos 28,6%, já levanta a mão para o céu, né? Ora todo dia e agradece, porque você já está na frente aí de um caminhão de gente. Vocês entendem isso? E assim, dependendo do seu endividamento e a cabeça da pessoa, porque ela não vai, né, procurar estudar para poder sair daquilo ali. Acho que 1% vai fazer isso. Então a pessoa já está comprometendo todo o futuro financeiro dela. Isso, para quem quer tranquilidade, é muito importante, né, pessoal? Você buscar essa educação financeira. É óbvio que isso é muito importante. Então eu quero dizer aqui, por que isso acontece? Porque 71,4%. E não fiquem surpresos se daqui 2 anos esse número saltar para quase 80%, né? Porque nós temos essa cultura. Então o que é? Nós temos a cultura o quê? Primeiro, né? Falta de controle, sabe? O brasileiro tem muito aquela coisa de mostrar para os outros. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que viver a sua vida e se planejar para ter uma vida boa para você e para sua família. Agora, você sacrifica o futuro seu, dos seus filhos, da sua esposa, ou seu, dos seus filhos e do seu esposo, para mostrar para o vizinho do lado, para não sei quem, para a irmã, mãe, tia, sei lá o quê, que você está vivendo uma vida maravilhosa. Para de ficar nesses mimimis aí, de ficar dando satisfação para os outros. Eles vão pagar suas contas? Não vão, né? Certo? Segundo, a questão do imediatismo. Isso aí me mata no brasileiro, sabe? O brasileiro quer ter, você pode, todo mundo sonha em ter uma casa fantástica, mas primeiro você tem condições. Enquanto eu não posso ter a casa fantástica dos meus sonhos, eu vou ter aquela que me possibilita crescer e viver com uma certa dignidade. Ponto. Não queira inventar de ter carro importado porque os juros caiu e agora eu posso ter uma Mercedes 98 na minha garagem. Para com isso, gente. Para de ter esses imediatismos. Isso aí derruba e acaba com a vida financeira de qualquer um. Viva de acordo com as suas possibilidades. Sabe? Não tenha vergonha de andar de bicicleta, de andar a pé. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Eu só fui ter carro em 2001, quando eu fui morar com a minha atual esposa. Então era minha namorada. Nós fomos morar juntos, ela tinha um carro, e aí eu passei a usufruir desse carro também. Mas até então eu não tinha. Eu já estava com 37, 38 anos e não tinha um carro, sabe? Não fazia sentido para mim eu pegar e colocar o pouco dinheiro que eu ganhava, ainda tacar lá numa dívida em algo que só ia me dar despesa, tá? Então para de querer essa coisa imediatista.
E a terceira coisa é a falta de educação financeira em si. O que isso aí representa? Deixa eu só dar um exemplo, fica mais fácil para vocês. A pessoa vai lá, ela ganha 3 mil por mês. Aí tudo bem. Ela chega em casa insatisfeita, tá? E ao invés dela falar, eu vou arrumar uma forma, ou vou arrumar um outro emprego, ou vou com esse aqui mesmo tocando e viver aqui dentro das minhas possibilidades até eu arrumar alguma coisa melhor. Mas para isso eu vou me aprimorar, eu vou atrás, eu vou procurar de alguma forma mudar essa situação e agregar mais dinheiro, mais valor para o meu produto, eu como produto, né, como profissional, para poder valer mais. Não, ela chega em casa e fala, eu estou deprimido, estou deprimida, o que eu vou fazer? Vou para o shopping, vou não sei. Aí o que acontece? A pessoa que ganha 3 mil reais vai lá e gasta 3.500 no mês. Da onde vai sair esses 500 reais? Sabe, vocês acham que o banco dá dinheiro de graça para você? Não, se você deixar, ele vai te manter escravo para o resto da vida. O banco é um agiota e dos piores, tá? É isso aí. Então, o que é o contraponto aqui? É que nós ainda temos um governo para acabar, né, passar pá de cal em cima de tudo isso. Nós temos ainda governos que são paternalistas, que passam a mão na cabeça, que querem. Então, o que o governo faz? Ele chega e fala para você, pode ficar tranquilo, porque como você não sabe cuidar do seu dinheiro, eu vou cuidar dele para você. Só que ele cuida do seu dinheiro pior do que você mesmo. Então, o que acontece? Ele vai lá, pega da sua conta todo mês parcela X, toma ainda da sua empresa, ou seja, não deixa a sua empresa também crescer como ela poderia crescer, e aí ele vai lá e pega para ele. Faz o que ele quer com esse dinheiro, e aí no final, quando você trabalhar em 40, 45 anos, ele vem e te devolve uma merrequinha lá e fala, guardei para você aqui, toma, pode ir usando aí até você morrer. E aí você aceita isso. Você fala, não tem problema, eu vivo aqui boa, daqui a pouco eu aposento e tal. Agora já começou, né? A água bater no pescoço para não falar outra coisa, né? E aí as pessoas estão mudando um pouco essa mentalidade. Então, só para vocês terem um exemplo, como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você não consegue uma aposentadoria decente do governo, tá? Tem alguns casos que você até consegue uma aposentadoria, mas não dá. A última vez que eu vi, o valor da aposentadoria era o que eles ganham em média durante uma semana. Então você não consegue viver um mês com os ganhos de uma semana, certo? Então o que o americano faz? Ele tem uma postura mais inteligente, mas isso aí é cultural, isso aí ele desenvolveu. Ele foi desenvolvendo aos poucos porque ele viu que senão ele ia morrer que nem a gente aqui, né? Então o que ele faz? Ele ganha 3 mil reais. Ele fala assim, bom, vou procurar uma forma de eu viver com metade, 1.500. Tá? A maioria das famílias americanas faz dessa forma, tá, pessoal? R$ 1.500. Ele vive com R$ 1.500 e os outros R$ 1.500 ele guarda, ele aplica lá. Além disso, não satisfeito só com isso, ele fala assim, poxa, eu tô de bobeira aqui, né? O mais inteligente, né? O cara que foge da média. Além dele fazer isso, o que ele faz? Ele fala, poxa, eu não estou satisfeito só com esses 1.500, eu vou ter que aumentar isso aqui para lá na frente eu conseguir um valor bom. Então o que eu vou fazer? Aí ele pega o final de semana dele e ele fala assim, poxa, vai lá num condomínio dos Bambambam, vai nas casonas lá, falou, você não quer que eu corte essa grama aí para você não? Toda, uma vez por mês eu venho, tal, pá. O cara, pô, legal, é muito bom isso aí. Então beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou cortar aí para você e vou te cobrar $300. Tá bom. Aí ele vai lá, pega, sei lá, 5 casas e faz mais $1.500 no mês. Ou seja, ele consegue fazer aí $3.500 para ele se aposentar depois, para ele guardar para a aposentadoria dele. E com isso, outros vão ainda além. Ou seja, o cara pega o resto do tempo livre dele, estuda, olha, vê novos empregos, novas oportunidades que podem pagar mais, que podem dar para ele mais renda, para ele guardar, não é para ele gastar. O cara está lá morando de aluguel, vivendo com $1.500 lá, se sacrificando, certo? Aí você vai falar para mim, poxa, Luiz, mas você está falando isso? Só que nos Estados Unidos a alimentação é muito barata, você consegue. O carro você consegue comprar.
Tá ok, beleza, mas cada um na sua realidade. Eu estou te dando aqui um exemplo do que é possível fazer. Sabe, você tem que pegar os exemplos e ir atrás. É difícil? É. Ninguém falou para você que ia ser fácil. Ninguém falou que você ia chegar aqui, nascer num berço de ouro, milionário. E olha que eu conheço vários casos, várias pessoas que ganharam dinheiro e quando o papai e a mamãe lá não estavam mais lá para, né, trocar a fraldinha, nem passar talquinho no bumbum, o que aconteceu? Jogaram o dinheiro todo fora. Porque dinheiro, pessoal, não aceita desaforo. Ou você se prepara para ele, sabe como gerir, ou ele vai te largar. Não tem essa. Não tem conversa. Tá certo? Então, só para você ter um exemplo de como funcionam as coisas lá. E aí o americano vai nessa toada durante 30 anos. Durante 30 anos ele vai nessa toada dos 3 mil aí. Então você vê, só de acumular patrimônio, ele fez 3 mil dólares durante 30 anos, que vão dar aí 360 meses, né? Vai dar mais ou menos uns 900 mil, vai passar um pouquinho, mas quase 1 milhão. Mais os juros que ele vai ter, então, ou seja, ele vai ter, depois de 30 anos lá, trabalhando duro, se esforçando, tudo, um patrimônio já razoável para ele falar, poxa, agora beleza, vou tirar o pé aqui, vou começar a me acomodar tal, e assim é que vai indo. Aí, aqui no Brasil, o que acontece? Para piorar, a gente pega e lê notícia. Você fala assim, não, então tudo bem, vou lá, eu vou me preparar, Luiz, eu vou começar a querer saber o que é essa tal dessa bolsa de valores, como funciona isso. Aí o cidadão me vem e me taca esta notícia. Aí é de bater a cabeça na parede. Olha, eu vou falar para você. Está vendo aí, né? Fala para mim, o que você acha disso aí? 1 em cada 10 brasileiros investe ou já investiu na bolsa. Aí eu não aguento. Aí isso me tira do sério. Isso, olha... Primeiro, notícia mentirosa. Esse Poder 360 eu não conheço, peguei lá porque eu achei interessante, para usar como exemplo. 1 em cada 10 brasileiros investe ou já investiu na Bolsa de Valores. Mentira! 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 Primeiro ponto, tá? Quem entrou na Bolsa nesses termos, 99% nem sabe o que é investir. Eles foram, a notícia deveria ser, 1 em cada 10 brasileiros foram para a bolsa no cassino, jogar seu dinheiro fora. Era essa que devia ser a matéria. Tá? Eu converso com muita gente. E tem gente achando que está investindo na bolsa. Não tá. Está jogando dinheiro fora. Tá ouvindo o conselho de especialista vagabundo que trabalha para corretora e trabalha para banco, não está nem aí para o seu dinheiro nem para você, e o cara acha que ele está como oportunidade. Sabe, todo dia eu ouço a nova Magazine Luiza, porque só para vocês entenderem, a Magazine Luiza, o preço dela ficou durante muito tempo parado, de repente deu uma explosão, subiu demais, porque também eles especularam em cima do preço, agora recuou um pouco, porque ninguém aguenta ficar subindo toda vez, e agora eles estão procurando a nova Magazine Luiza, você entendeu? Que é o quê? É aquela aposta, é aquela coisa que a empresa vai explodir e daqui 2 anos pode ficar tranquilo que vai te dar 9 milhões aí. Se você colocar 5 reais, ela vai te dar 9 milhões. Voltando aqui, 1 em cada 10 brasileiros não investiu. Sabe por que não investiu? Porque dos caras que eu conheço, investidores em bolsa de valores, você conta nos dedos da mão, tá? São 10 e olha lá. O pior é que esses 10 têm resultado e resultados fantásticos. Como o Luiz Barsi, para ficar só no Brasil, né? Mas o Luiz Barsi, porque pelo exemplo dele, né, que está há 50 anos aí investindo, e tem hoje, está batendo a casa aí dos 4 bilhões de reais. 4 bi. Eu preciso te falar mais alguma coisa? Não, né? E aí o cara chega e fala para mim, não, é Bitcoin, Então, assim, o brasileiro não tem jeito. E por que não investe? Por que ele vai e quer cassino? Por as mesmas histórias. Preguiça, né? Porque, nossa, ler um livro cai o braço. Se for ler, então, sobre finanças, aí vai, sabe? Preguiça. Tem preguiça de cuidar do próprio dinheiro. E aí depois ainda quer ser rico, quer ter liberdade financeira. Depois, não sabe, né, o que é investir, já começa por aí, porque ele acha que investir é ir lá e enfiar o dinheiro dele na dica que o cara vai dar para ele. Isso não é investir, pessoal. Investir é você ir atrás,
garimpar empresas boas, bem geridas, de preferência sem dívida, tá? 90% das empresas que eu tenho hoje, elas não têm dívidas, sabe? Isso é maravilhoso. E aí, fora disso, elas têm outras características, pagam bons dividendos, que é o que eu preciso para poder me manter lá na frente, que é o que eu quero receber. Tem uma série de critérios, não é chegar a dica de ouro e depois elas não entendem como é que funciona o mercado. Entendeu? Eu já falei aqui, tem outros vídeos, se você quiser olhar aí, o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma reunião de empresas que elas vêm para buscar o seu dinheiro, elas querem te ter como sócio. Mas isso também cria o quê? Cria especuladores que chegam com a ação hoje, para daqui uma semana o cara vender, pegar lá um lucro que ele acha, né, que ele está lucrando, e ele pega, põe R$ 5 no bolso e sai feliz da vida. Daqui um mês ele vem, compra outra empresa e ele perde R$ 10, porque a bolsa caiu, né? Veio uma crise, alguma coisa assim, caiu, ele perde 20 e aí fica com cara de besta. Aí fala, não, bolsa de valores não dá, isso é enganação. É isso, né? É isso. Aí esses 10% em cada 10 brasileiros devem estar nessa situação aqui, né? Deve estar dentro disso. Então, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, tá? Educação financeira é sim fundamental. Fundamental se você quiser sair dessa situação da média do brasileiro, né? Que está se matando aí e lá na frente precisa de ajuda para poder viver até, tá? Para poder comer, né? É um absurdo. Então, se você quiser, você tem que ir atrás e tem que aprender, não tem outro jeito. Mas aprender do jeito certo. Cuidado, tem um monte de picaretas por aí, um monte. Tá, pessoal? Então, cuidado. Entendam que é importante, vá atrás, comece, nunca é tarde para começar. Vai, pesquisa, assiste, tem um monte de vídeos aí, um monte de gente boa. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Até a próxima.